Movimento uniformemente variado, professor Paulinho Lemos. Aceleração escalar média. Para se medir a variação da velocidade escalar com o tempo, define-se a aceleração escalar como a aceleração é dada pela seguinte fórmula: variação da velocidade sobre variação do tempo. A unidade de medida que nós vamos utilizar é a seguinte: dentro do Sistema Internacional de Unidades de Medidas, velocidade é dada em metros por segundo e tempo em segundos. Então, nós vamos ter metro por segundo por segundo. Aqui nós temos uma divisão de fração, então vamos conservar a primeira fração metros por segundo e inverter o segundo, que fica 1 sobre o segundo. Logo, chegamos na unidade de medida de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esta é a unidade de medida de aceleração. Definição do movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado é aquele que possui aceleração escalar instantânea constante e não nula. Então, desta forma, a aceleração média ela é constante em todos os pontos, né? Então, podemos dizer que a aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, vamos aqui com um exemplo. Um Dodge que vai de 0 a 96 km por hora em 2,3 segundos. Para encontrar a velocidade, a aceleração média, nós vamos calcular aqui, ó, de 0 a 96 km por hora em 2,3 segundos. 96 km por hora eu vou transformar primeiro em metros por segundo. Então, dividindo por 3,6, 26,7 metros por segundo. Logo, a aceleração média será velocidade final 26,7 menos inicial 0. O tempo, duração de 2,3 menos 0. Logo, a aceleração média de 11,6 metros por segundo ao quadrado. Ou equivalente a esse carro fazer 41,7 km por hora a cada segundo. Um outro exemplo na natureza. Um guepardo é capaz de atingir velocidades superiores a 110 km por hora e acelerar de 0 a 72 km por hora em apenas 2 segundos. O falcão peregrino é o animal mais rápido e ele consegue atingir 320 km por hora. Então aqui, a velocidade do guepardo que ele atinge no final é de 72 km por hora. Transformando em metros por segundo, novamente vamos dividir por 3,6. Então 72 dividido por 3,6 equivale a 20 metros por segundo. Então logo a aceleração média será de 20 metros por segundo em 2 segundos, que equivale a 10 metros por segundo ao quadrado. É o equivalente à aceleração da gravidade. No movimento uniformemente variado, temos as seguintes observações. Para intervalos de tempos iguais, teremos iguais variações de velocidade e escalar. Então, observe essa figura aqui. No tempo 0, a velocidade é 0. No tempo de 1 segundo, a velocidade é de 5 metros por segundo. E no tempo 2, a velocidade é de 10 metros por segundo. Percebam que a cada 1 segundo, a velocidade está aumentando 5 metros por segundo. Então, isso que caracteriza um movimento uniformemente variado. Uniformemente variado significa variar a taxas constantes, variar a mesma quantidade em intervalos de tempos iguais, tá? Essas taxas constantes que eu falei equivale à aceleração, é o valor da aceleração. Equação horária da velocidade. Supondo que no tempo inicial é 0, usando a aceleração, que é igual à variação da velocidade sobre variação do tempo, nós vamos chegar nessa função horária aqui, ó. Velocidade é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Do movimento uniforme, nós lembramos que a aceleração era 0 e a velocidade era constante. Agora, no movimento uniformemente variado, a velocidade não permanece constante, ela vai estar variando. A equação horária do espaço, eu quero encontrar aqui uma equação para encontrar as posições. Então, a equação ela vai ser dada através dessa fórmula, que é
posição igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, mais aceleração dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Quando estudarmos os gráficos do movimento, eu vou retornar de novo a essa equação e vou mostrar para vocês como que nós chegamos nesta equação horária do espaço, através do gráfico de velocidade por tempo. Que em um gráfico de velocidade por tempo, a área do gráfico ela equivale à distância percorrida, mas isso nós vamos rever em uma outra aula, tá? Outra equação que nós temos muito importante é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela é importante pelo seguinte, tem alguns problemas que nós precisamos calcular a velocidade ou a distância, mas não temos o tempo. Então precisamos de uma equação que tenha velocidade e distância, que não relaciona tempo. Então olha só aqui, nós temos aqui da primeira equação de velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, isolando o tempo nós vamos chegar nessa relação. Tempo é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido por aceleração. Substituindo essa variável t que nós encontramos na função horária das posições, aí nós vamos acabar chegando à equação de Torricelli. Então aqui nós vamos desenvolver essa expressão e desenvolvendo essa expressão que chegamos nessa relação, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então, olhem só, até agora nós temos 3 equações, né? Nessas três equações, nós temos uma de velocidade e tempo, nós temos uma de posição e tempo, e temos essa equação de Torricelli, que é de velocidade e distância. Movimento uniformemente variado. Quando um movimento é acelerado, é porque o módulo da velocidade aumenta com o decorrer do tempo. Para o módulo da velocidade aumentar, significa que a aceleração e a velocidade têm que ter o mesmo sinal. Já adiantando aqui um pouco da parte de vetores, porque velocidade e aceleração são vetores. Para eles terem o mesmo sinal, significa que os dois estão no mesmo sentido. Tá? Então, nós temos o seguinte, se a aceleração e a velocidade são positivos, é um movimento acelerado. Se a aceleração e a velocidade são negativos, então é um movimento também o quê? Acelerado, porque o módulo da velocidade vai estar aumentando. Agora, um movimento retardado é quando a velocidade, o módulo da velocidade, ela diminui. Para o módulo da velocidade diminuir, significa que a aceleração e a velocidade têm que ter sinais contrários, elas têm que ter sentidos contrários. A aceleração ela vai estar atuando contrário à velocidade, tá? A aceleração ela é importante que ela é um agente modificador da velocidade, tá? Então, quando a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, ela faz com que a velocidade aumente. E aí é um movimento acelerado. Quando a aceleração está contrária à velocidade, aí nós temos um movimento retardado, porque o módulo da velocidade vai estar diminuindo. Então, esquematizando isso aqui no desenho, nós temos o seguinte, esse primeiro desenho, a velocidade inicial é de 20 metros por segundo e a velocidade final é de 21 metros por segundo. Então, as duas velocidades são positivas, né? E como ela aumentou, é um movimento acelerado. Já que a velocidade é positiva, também é um movimento progressivo, relembrando lá do movimento uniforme. Agora, no segundo esquema aqui, nós temos o seguinte, o primeiro aqui é a velocidade de menos 21 metros por segundo e a inicial era de menos 20, né? Como a velocidade é negativa e ela está aumentando, porque de menos 20 para 21 olhando em módulo, esquecendo o sinal, ela aumentou. O movimento também é acelerado, só que vai ser um movimento o quê? Retrógrado, porque a velocidade está negativa, ele está movimentando em sentido contrário. Agora nós temos aqui, ó. Então, calculando a aceleração aqui, no segundo caso, nós podemos fazer velocidade final, que é menos 21, menos a velocidade inicial, que é menos 20. Vamos encontrar uma aceleração de menos 1. Percebam que a velocidade é negativa e que a aceleração também é negativa, por isso que o movimento é acelerado. Vamos resolver alguns exemplos do movimento uniforme. Primeiro exemplo, um automóvel percorre um trecho de uma avenida com velocidade constante de 54 km por hora durante 20 segundos.
Aqui eu já tenho que fazer uma observação que a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundo. Então, eu vou ter que transformar esse quilômetro por hora em metros por segundo. Quando, dado momento, o motorista começa a frear o veículo porque vê um semáforo fechar. Durante a frenagem, a desaceleração é constante, igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado, sendo mantida assim até a parada do automóvel. A figura mostra uma representação desse movimento. A velocidade média desse automóvel em todo o trajeto foi de, relembrando da aula anterior, velocidade média é distância percorrida sobre tempo gasto. Então, olha aqui, nós temos duas situações. Do tempo 0 ao tempo 20 segundos é uma velocidade constante, é um movimento uniforme. Gastou-se 20 segundos. Agora eu preciso descobrir qual foi a distância que percorreu nesse movimento uniforme. A partir dos 20 segundos começa a se frear. Agora eu tenho que descobrir qual foi o tempo que demorou para parar, até frear totalmente, e qual foi a distância percorrida. Aí, ao final, para encontrar a velocidade média, eu vou somar a distância percorrida no primeiro trecho, mais a distância percorrida no segundo trecho, dividido pela soma dos tempos, que vai ser o tempo total gasto. Então, vamos aqui, ó. Na primeira parte, temos um movimento uniforme, logo nós temos velocidade igual a distância sobre tempo. A velocidade é de 15 metros por segundo, porque 54 km por hora transformando em metros por segundo, dividindo por 3,6 dá 15. E o tempo foi de 20 segundos. Logo, vamos percorrer uma distância de 300 metros. Então, eu já tenho a distância do primeiro trecho, que é de 300 metros, e o tempo de 20 segundos. Agora vamos para a segunda parte. Temos um movimento uniformemente variado. Dá para se calcular o tempo gasto na frenagem, né? A velocidade final vai ser zero, a inicial é de 15 metros por segundo. Por que a velocidade final é zero? Porque ele vai parar. E o problema informou que a aceleração era de 1,5. Então, nós vamos ter um tempo aqui de 10 segundos. Agora, eu preciso encontrar a distância percorrida. Para encontrar a distância percorrida, eu tenho aquela função horária das posições, ou eu tenho a equação de Torricelli. Nesse caso, eu vou usar a equação de Torricelli, que vai ser mais rápido. A velocidade final é zero, a inicial é de 15 metros por segundo e a aceleração é de menos 1,5, que ele está freando. Então, a aceleração é contrária à velocidade. Logo, vamos encontrar uma distância de 75 metros. Então, vamos aqui, ó, resumindo o que nós temos. Nós temos a distância total percorrida, que vão ser os 300 metros da primeira parte, mais os 75 metros da segunda parte. O tempo da primeira parte de 20 segundos e o tempo da segunda parte, 10 segundos. Então, logo, a velocidade média vai ser de 375 dividido por 30, dá 12,5, que vai ser a alternativa D. Vamos para outro exemplo. Um motorista dirige um automóvel com velocidade de 20 metros por segundo por uma estrada retilínea. Ao ver um obstáculo à frente, ele freia o automóvel e para junto ao obstáculo. Lembrando que ao parar, né, tá falando parar, a velocidade final vai ser zero. Se o motorista estivesse dirigindo a uma velocidade de 25 metros por segundo, começasse a frear a mesma distância do obstáculo, então vou usar a mesma distância da primeira parte que na situação anterior, e aplicasse a mesma aceleração, o automóvel atingiria o obstáculo a uma velocidade de quanto? Como a velocidade é superior à inicial e ele conseguiu parar até o obstáculo, dessa vez ele não vai conseguir, porque ele tem uma velocidade superior. Então ele vai parar com uma determinada velocidade. Aí eu quero descobrir qual que é esta velocidade, né? Então vamos pensar aqui, o problema não te deu tempo, então eu vou pensar na equação de Torricelli. Na primeira parte nós temos que a velocidade final vai ser zero, a velocidade inicial foi de 20 metros por segundo e eu não tenho aceleração e não tenho a distância. Então, 20 aqui ao quadrado é 400, passo para o outro lado negativo. Então, significa que a aceleração vezes a distância necessária é de menos 200. Vou guardar isso daqui. No segundo caso, nós temos que, usando a equação de Torricelli de novo, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. E eu quero encontrar a velocidade final. Então, eu quero encontrar essa velocidade final aqui, né? A velocidade inicial agora é de 25.
A aceleração e a distância são as mesmas da primeira parte, né, da primeira situação. Então, eu já posso trocar esse aceleração vezes a distância aqui por menos 200, que foi o que eu encontrei aqui na primeira parte. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter 625 menos 400, 225. Como a velocidade está ao quadrado, então eu vou ter que extrair a raiz quadrada. A raiz quadrada de 225, 15 metros por segundo. Então, letra D. Mais um exemplo. Duas partículas 1 e 2 se movem ao longo de uma linha horizontal em rota de encontro com velocidades iniciais de módulos iguais a 10 metros por segundo e 14 metros por segundo, e acelerações contrárias às suas velocidades de módulo 1,5. Como a aceleração está contrária à velocidade, então vou adotar a velocidade positiva e a aceleração que? Negativa. Sabendo que o encontro entre elas ocorre apenas uma vez, então aqui o encontro entre elas vai ser apenas uma vez. O valor da separação inicial de D entre as partículas vale quanto? Então vamos aqui logo. Nós temos, usando a função horária das posições, temos posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado. Na primeira situação, nós temos que, vamos considerar que a posição inicial é 0, tá? A velocidade inicial dele era 10, uma aceleração de 1. Substituindo aqui no lugar de A, nós vamos ter 1 sobre 2. Na segunda situação, como ele está partindo de uma distância D, eu vou dizer que a posição inicial dele é D. A velocidade é de 14, como está em sentido contrário, então eu vou colocar a velocidade negativa. Como eu coloquei a velocidade inicial negativa, nesse caso eu tenho que colocar a aceleração positiva, porque está uma velocidade o quê? Uma aceleração contrária ao movimento. Então, simplificando essa segunda expressão, função horária da partícula 2, nós chegamos em D menos 14t mais 1/4 de t ao quadrado. Relembrando o problema, nós temos o seguinte, eu preciso de encontrar qual que é a distância para eles se encontrarem, e se encontrarem apenas uma vez. Já que esses dois corpos essas duas partículas irão se encontrar, elas têm que encontrar em posições o quê? Iguais. Já que as posições são iguais, então eu escrevi aqui, ó, a função horária da primeira partícula igual à função horária da segunda partícula. Melhorando essa equação aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, nós temos essa expressão aqui, ó. O mínimo múltiplo comum dos dois lados, eu estou chamando aqui de 4. Encontrei 4, que é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2. 4 dividido por 1, 4 vezes 10t, 40t. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2t. 4 dividido por 1, que está debaixo aqui do d, é 4 vezes d, 4d. 4 dividido por 1 debaixo aqui do 14, 1. 4 vezes 14, menos 56. E 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. O 4, como é comum nos dois lados aqui, nós podemos o quê? Cancelar. Então, vamos chegar na seguinte equação do segundo grau. 3t ao quadrado menos 96t mais 4d igual a zero. Um problema agora que eu tenho é o seguinte, que nós temos uma equação de segundo grau com duas variáveis. Mas vamos relembrar lá a pergunta. Qual é a distância d para que as partículas encontrem apenas o quê? Uma vez. Já que elas devem encontrar apenas uma vez, então essa equação de segundo grau ela tem que ter apenas uma raiz. Então, relembrando aqui da parte de matemática, nós temos o seguinte. Para uma equação de segundo grau ela ter apenas uma raiz, o discriminante dela, que é o delta, ele deve ser igual a zero. Então, vamos resolver o delta da equação. Que nós temos aqui delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos ter 0 igual a 9.216, que é 96 ao quadrado, menos 48, que é 4 vezes 3 vezes 4. Então, o menos 48, vou passar para o primeiro membro positivo. 9.216 dividido por 48, 192 metros. Então, a distância que os separam tem que ser de 192 metros. Tá? Então, vamos aqui para mais
Você sabe por que é importante manter distância do veículo da frente? Se você está a 80 km por hora, precisa em média de 34 metros para parar depois de pisar no freio. Com a pista molhada, vai precisar de 50 metros. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua.